galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, eu e o professor Natan, junto comigo, sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria de Educação para mais uma aula de História. Agora, aula 75, Circulação de Pessoas, Produtos e Culturas no Mediterrâneo, e tem a cereja do bolo da aula, a história de Pompeia e o famoso vulcão Vesúvio, uma história fascinante, apesar de ser uma catástrofe, mas é um tema que me chama muita atenção. Antes, dois recadinhos. Lembra o link da presença que tínhamos lá no Classroom. Não há mais, agora, a atividade obrigatória, quem lhe dá a presença. Capriche na atividade. Você assiste as aulas pela televisão, você vai lá no colégio e pega o material impresso, faz certinho, depois devolve e tal. Poxa, só tenho a dizer parabéns, está estudando. Mas, quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, gostaria de deixar um convite. Venha conhecer o Aula Paraná, venha participar junto com a gente aí desse projeto do governo, enfim, envolvendo professores, técnicos, CED, um projeto muito bacana para vocês conhecerem todo esse sistema digital, Classroom, a Aula Paraná, enfim, todo o sistema de slides que você pode ter acesso lá, muito bacana das atividades e tudo mais. Ok? Sem mais delongas, como diriam os mais antigos. Dobre as mangas, aperte o cinto. Segure-se na poltrona. Embarque nessa junto comigo. Um bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Compreender a relação entre comércio marítimo romano e as trocas culturais. Uau! Próximo, identificar o mar Mediterrâneo como fator de desenvolvimento cultural e comercial no Império Romano. Lembra o nome como que os romanos chamavam o mar Mediterrâneo na aula passada? Mare Nostrum, muito legal, nome de banda, né? Você colocar, qual que é a tua banda? Mare Nostrum. E o último, e não menos importante, apontar os principais produtos comercializados no Império Romano. Vamos lá, então. Sempre começamos a nossa aula com a problematização. Agora vocês são os historiadores, embarque nessa. Poderia me dizer? Opa, calma aí que eu tô pulando slide. Vocês viram na desculpa aí, pesado. Na aula passada vocês viram Panteão de Roma, o triunfo e a apoteose. Ficou legal essa aula. Literatura romana, falamos Virgílio, inclusive. A base do império, as alianças, o exército e tudo mais. E hoje, começamos com o Arco do Triunfo, comércio marítimo, trocas culturais. Entra Pompeia aqui, inclusive, navios romanos. Olha que legal. Aqui o Pompeia e o vulcão Vesúvio. Agora sim, desculpa, agora é com vocês. Vocês são os historiadores agora da nossa aula. Embarque nessa. Saberia dizer para mim do que se refere essa imagem? Não sei não, professor, mas para passar por baixo, como é que é? Poderia ser um monumento? Talvez uma função comemorativa? Olha a próxima. Você saberia dizer que se trata essa imagem também? Que similaridades, que comparações, que pontos semelhantes poderíamos tirar das duas imagens, inclusive? Os arcos, professor, que você comentou bastante sobre isso, inclusive, da técnica etrusca de engenharia romana, que não se usa pilares, essas colunas, então o que é, professor? Decorativo? Pode ser como pode ter uma função junto, né? Uma característica grega, as colunas, junto com a arquitetura românica. Olha que interessante, a característica de construção de arcos etruscos. Então aqui você vê nitidamente uma característica de construção greco-romana. Provavelmente tem algumas imagens aqui em relevo, passando alguma mensagem. Aqui está escrito, para ficar mais claro, inclusive. E aí? São chamados arcos triunfais, ou arcos do triunfo. Toda vez que um general tinha, um imperador, tinha uma vitória numa batalha, ele mandava erguer no Império Romano um arco em comemoração para que lembrassem, para valorizar o seu feito, para valorizar o seu governo, para valorizar, inclusive, o seu nome junto com a população. É uma espécie de propaganda política, militar, né? A questão é que depois, né, a primeira inclusive, né, é um arco do triunfo de Orange na França, da época de Augusto. Eu fiz questão, deu trabalho para achar um arco da época do governo de Augusto, mas achei. Já a segunda imagem, que é essa daqui, é o arco de Tito, construído em 82 depois de Cristo, no Fórum Romano na Itália. Vários outros arcos triunfais foram construídos em outros momentos da história, em outros locais. É aí que eu entro com vocês no próximo slide, que é o famoso Arco do Triunfo de Napoleão Bonaparte, que é uma coisa colossal, é uma coisa magnífica.
vocês terem uma ideia, observe aqui embaixo os pequenos, é um carro que não é pequeno, mas na foto parece que é pequeno, perto de 50 metros de altura que esse arco triunfal tem. Construído em início de construção em 1806, o Napoleão não deu tempo de comemorar a sua construção. Comemoração das vitórias militares de Napoleão, Paris, França. Curiosidades da história, né? Vi que lá em 1930 e tal, não sei o quê, um piloto conseguiu passar por meio, pensa, um avião passou entre a abertura do arco do triunfo de Napoleão Bonaparte. Está em Paris, galera, bem numa praça central, vira uma espécie de uma rotatória, onde os carros passam em torno dele. Dá para entrar. Vamos ver se eu tenho foto aqui. Não tem. Dá para entrar. Você sobe, você tem uma visão panorâmica, inclusive, né, dentro do espaço do Arco do Triunfo. Agora é com vocês. O que eram os arcos triunfais? Vale a pena. Quem tem acesso, coloca na internet aí. Arco Triunfal de Napoleão Bonaparte. Para você ter uma ideia, né, das imagens bacanas, inclusive dentro, que funciona como museu, inclusive. Cite o exemplo de um arco do triunfo construído em outro momento da história, que não seja na antiguidade. Tem vários. Eu gostaria que vocês pesquisassem. Será que no Brasil tem algum arco do triunfo? Será que nos Estados Unidos tem um Arco do Triunfo? Será que na Europa tem outros locais um Arco do Triunfo que não está relacionado com o Império Romano? É com vocês, daqui a pouquinho voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, vamos lá. Os arcos triunfais eram construídos como monumentos em comemoração de vitórias militares de generais e imperadores romanos. Aí está perguntando sobre arcos e outros momentos, podemos citar o Arco do Triunfo de comemoração das vitórias militares de Napoleão, construído em Paris, na França, iniciou sua construção em 1806. Na parte aqui da base embaixo, inclusive, fica uma espécie de um monumento em homenagem ao soldado desconhecido. Em vários locais existem essas homenagens quando acontecem, principalmente da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial também, quando são soldados que morreram, mas não foram encontrados seus corpos, ou se perderam, ou não foi identificado. Você imagina o tamanho, né, da destruição. Não conseguiram identificar quem era o soldado, recebe-se ou constrói-se num local, em algum país, uma homenagem ao túmulo do soldado desconhecido. E aqui embaixo, inclusive, tem essa homenagem aos soldados franceses que morreram na batalha sem ser reconhecido. Por isso que é o nome do soldado desconhecido. Fechamos aqui? Próximo tema agora, comércio marítimo romano. Então agora vamos começar novamente. A aula passada dei uma iniciada ali no projeto Mare Nostrum e agora vamos fechar esse conteúdo. Pesquisas arqueológicas indicam que os 2 primeiros séculos do Império foram o auge da circulação de pessoas e produtos no mar Mediterrâneo, que inclusive os romanos chamavam de Mare Nostrum. Circulavam por ele em várias direções: trigo, vinho, azeite, peixe salgado. Nossa, peixe salgado, tipo o quê? Uma carne, um charque, tipo uma carne de sol? Eu nunca vi um peixe salgado. Além de metais e objetos de ferro, e peças de cerâmicas, como ânforas e vasilhas para guardar líquidos e cereais. Professor, tem alguma coisa a ver com aquelas ânforas gregas, guardando as medidas, proporções? É um outro momento, por mais que os romanos estão dominando a Grécia. Sim, haviam várias ânforas romanas que circulavam nesse período dos 2 primeiros séculos do Império, século I depois de Cristo, século II depois de Cristo. O auge da Pax Romana, a estabilidade que vocês viram, muitas ânforas contendo vinho, contendo azeite, contendo outros líquidos, eram vendidos em várias direções por essas ânforas, que hoje, inclusive, são objetos que nos ajudam a identificar, a conhecer a história do comércio do mar Mediterrâneo. Esse trânsito de produtos eram conectadas pelo mar Mediterrâneo, que era feito geralmente utilizando-se moeda. Havia especialistas em trocas, peço desculpa aqui pelo erro ortográfico, o que dinamizava o comércio. Este era mais intenso quando envolvia grandes metrópoles do Império, cidades com mais de 250 mil habitantes. Olha lá, Atenas, está no comércio. Éfeso, Antioquia, Atenas está dominada pelo Império Romano. Cartago, vocês já viram essa história, a história da cidade no norte da África, Alexandria. Essas cidades eram centros de artesanato e comércio e também pelos polos culturais. O Mare Nostrum, o Sr. Roberto comentou, então fica bem claro para vocês como que os romanos chamavam o mar Mediterrâneo. Depois, inclusive durante o governo, logo após o governo de Otávio Augusto, é verdade que eu fui dar uma pesquisada, durante o primeiro triunvirato, já nas primeiras conquistas dos primeiros generais, inclusive do Júlio César, já se comentava que o mar Mediterrâneo já estava, como diz o dominado ali. Mas o termo, entre os historiadores, ainda não tem um consenso geral. Acredita-se que depois, logo após o governo de Otávio Augusto, passa a se chamar Mare Nostrum, tudo bem? Que é o termo da ideia que o mar é nosso mar, onde circulavam através de navios ânforas de cerâmica contendo vinho, azeite, que eram comercializados pelos povos. Aqui, ânfora romana, esse vaso é uma ânfora, para transporte de vinho. Deu trabalho, mas consegui, porque você coloca ânfora, só parece coisa da Grécia, né? Mas consegui achar, está no Museu de Badalona, na Espanha, e está no período da Pax Romana, e que deu mais trabalho achar uma imagem que pudesse vir junto com a gente. Como os romanos conseguiram desenvolver o comércio ligando regiões tão distantes do Império? Vamos ver se vocês pegaram bem aí essa ideia do mar. Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos junto.
Voltei, vamos lá? Por meio do comércio marítimo, o Mare Nostrum, essa é a explicação, como que os romanos conseguem desenvolver o comércio. Através do mar Mediterrâneo, através do comércio marítimo, através de navios, onde produtos são comercializados, por exemplo, ânforas que circulam em várias direções, vários produtos como trigo, vinho, azeite, peixe salgado, quero experimentar um dia ainda, além de metais. Será que você já ouviram? Alguém já comeu um peixe salgado, tipo um charque, tipo uma carne de sol? Eu nunca vi. Objetos de ferro e peças de cerâmica. Trocas culturais. Vamos lá, vamos ao próximo tema nosso aqui. Juntamente com os produtos, circulavam pelo Mediterrâneo antigo técnicas, línguas, culturas diversas. Se por um lado Roma levava a sua cultura para todo mundo, por outro lado ela também recebia as culturas de diferentes povos. Por exemplo, não posso esquecer a famosa púrpura de Tiro. Tiro, mas Tiro é o nome da cidade, lá da antiga Fenícia. Lembra daquelas aulas no nosso início do Aula Paraná? Comentamos sobre de onde que extraía a tinta vermelha da púrpura, né? De Tiro, daqueles moluscos que vocês viram. Lembrar que inclusive era um produto tão caro, tão de luxo, tão considerado elitizado, que chegou uma época do Império Romano que somente o imperador tinha autorização e poderia prender se encontrasse alguém com essa tinta, com esse tecido tingido pela púrpura de Tiro. Virou uma espécie de elitização mesmo, né? Olha que interessante. Então tá aí, ó, troca cultural. Estou trazendo para vocês um tema que já foi estudado com a gente aí. Resumindo, o mar Mediterrâneo favoreceu intensas trocas comerciais. Imagine um comércio romano. Aqui, é claro, é uma pintura, uma representação de Lingelbach, em 1653, pessoas de todo lugar, um navio egípcio chegando com papiro, pensa, chegando com, sabe Deus, com outro produto do Egito, trigo, por exemplo, que vocês viram que o trigo era muito cevada, a cerveja é de origem egípcia, né? Comercializado no Império Romano, olha que bacana. Agora vamos para o nosso próximo tema, esse aqui é bônus track, como diz o outro. Imagine o Império Romano, imaginem a Itália, no sul da Itália existia uma cidade, como diz o outro, uma linda cidade, como tantas outras do Império Romano, uma pequena cidade, uma cidade típica provinciana do Império Romano, chamada Pompeia. Até aí não tem nada de errado. O problema é que ela foi construída muito próxima de um vulcão chamado Vesúvio. E há 100 anos, que o vulcão ficava avisando, né, os moradores de Pompeia que, eu estou entrando em atividade, eu estou entrando em atividade. E os habitantes, olá, a montanha falante, olá, sinais dos deuses, vamos interpretar os deuses querem falar alguma coisa. E o vulcão sempre avisando, dando aquela mexidinha na placa tectônica, dando ali soltando volta e meia ali uma fumacinha tóxica de enxofre, e os habitantes não tendo ideia que aquilo ali era um vulcão, eles não imaginavam, segundo os especialistas, eles imaginavam que era uma montanha e ainda tiravam sarro, dizendo que era não tirava sarro, né? Uma representação, achando que era uma montanha falante, que eram sinais dos deuses, mas não era. O vulcão Vesúvio, no dia 23 de agosto, tinha que ser em agosto, né? 23 de agosto de 79 depois de Cristo, ou seja, no auge da Pax Romana, entrou em atividade. Segundo os especialistas, acredita que durante a madrugada começou o que a gente chama de primeiros efeitos sísmicos, né? Ou os efeitos plinianos do vulcão. Ele começou a liberar uma espécie de uma nuvem cinza de gases tóxicos e enxofre. Logo após, ele libera uma movimentação, inclusive trazendo um verdadeiro maremoto ali próximo daquelas regiões, movimentando as placas. Depois começa a soltar da boca do vulcão, né, verdadeiras bolas de fogo, rochas com mais de 2, 3, até algumas com 10 toneladas pegando fogo. Pensa uma bola de fogo vindo para tua casa. Algumas pedras menores, é verdade, como caiu uma chuva de pedra. Então, tudo isso se completa terminando a última fase destruidora do vulcão, quando ela libera a lava, não é larva, a lava quente que sai da boca do vulcão a 700 graus, passa pela floresta, diminui a temperatura e chega na cidade de Pompeia a 300 graus Celsius. Você já imaginou como que estava a cidade exatamente nesse dia? É isso que os arqueólogos, a partir de 1700 e algumas bolinhas, como diz o outro, né? Tem muita lenda também envolvendo isso aí, 1760, 1770, enfim,
quando se redescobriu a cidade, encontraram as pessoas, algumas fugindo. Aí a gente chama o termo petrificado da cidade, né? Aqui, inclusive, a imagem de alguns, né, desse formato. Alguns especialistas, inclusive, acreditam que esse estava ou tentando tampar o nariz por causa do cheiro do enxofre, ou ele estava rezando, né? Tem algumas teorias em torno desse rapaz, que inclusive era um ladrão. Do lado dele foi encontrado um saco de dinheiro. A gente brinca na história, que ele prometeu para ele, eu não vou morrer pobre. Você pensa, a cidade está uma catástrofe, caindo bola de fogo, e ele se dá o trabalho de passar em umas casas, roubar taças, objetos, moedas, e prometeu, vou morrer rico. Morreu rico. Do lado dele, um saco de dinheiro, um saco de moedas, e esse é o ladrão mais azarado da história de Pompeia. Foi encontrado um casal, a gente brinca, casal apaixonado de Pompeia, né, se beijando. Foi encontrado um cachorro, como diz o outro, preso na casinha. Foi encontrado um muro, chamado Muro dos Refugiados, ou o Jardim dos Refugiados, ou o Muro dos Refugiados. Milhares de crianças, mulheres, pessoas, na hora daquele desastre, né? Como diz o outro, encontraram um muro, às vezes não dava nem para enxergar, porque estava uma escuridão total por causa da fumaça e dos gases, dessa nuvem de fumo, que eles chamam de cinzas, né, que foi liberado pelo vulcão. Encontraram um muro, se protegeram, no desespero, como diz o outro, não tem para onde ir, a cidade está uma guerra, um caos, as pessoas gritando, chorando. E assim foi encontradas as pessoas, nesse formato, exatamente como ficaram. Existem duas teorias. A primeira é que realmente foram petrificadas, né, no molde onde elas estavam. A segunda teoria que os arqueólogos explicam é que eles fazem uma técnica utilizando gesso. Então eles vão lá e batem no chão. Opa! Sabe quando você bate na cerâmica e parece que está meio oca embaixo, quando foi mal colocada pelo pedreiro, como diz o outro? Exatamente. É mais ou menos esse efeito. Vem o arqueólogo, ele bate no chão. Opa! Está meio oco aqui. Vamos encontrar aqui. Eles batem com a talhadeira um buraquinho, pegam um cano com gesso, injetam o gesso. É muito trabalhoso. Depois espera secar e depois vai com a talhadeira. Talhando. Parou aqui no gesso, para. Eles não sabem o que tem ali ainda. Eles vão talhando, por isso que tem várias talhadas das marcas da talhadeira. Né? Aí encontram a pessoa em cima da cama dormindo. Tem um caso, o cara foi encontrado assim, em cima da cama. Esse é o sono mais pesado do mundo. Como que ele não acordou com o terremoto do vulcão? Não é uma brincadeira, é uma piada sem gosto, mas é extremamente sem graça. Na verdade, esse cara morreu asfixiado, dormindo, como diz o outro, né? Ele não teve nem reação. Então, na verdade, foi esse o motivo. Ele não reagiu porque o som dele era pesado, não. Então, essa é a técnica do gesso. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, como diz o outro. Virou uma espécie de uma Atlântida terrestre, porque assim, é mentira, essa cidade ninguém descobriu, nunca foi descoberta, porque um rapaz, inclusive, sobreviveu, chamado Plínio, o jovem, inclusive chegou a escrever um livro dizendo sobre toda a história da cidade, como a cidade ficou totalmente soterrada pela lava, que virou rocha, virou um novo piso sobre ela, algumas inclusive com 5 até 10 metros de altura, a cidade foi totalmente soterrada. Uma Atlântida terrestre, virou uma lenda. Será que essa cidade é verdadeira? Olha, não sei, tem um cara... Então, chamaram, inclusive, que ele era um louco. Esse Plínio é louco, fez um livro, é mentira esse livro aí. Depois, em homenagem a ele, os geólogos, né, deram uma homenagem que todo tipo de movimentação do vulcão chama-se movimentações plinianas, em homenagem ao Plínio jovem que sobreviveu. O tio dele, o Plínio o Velho, não teve a mesma sorte. Agora com vocês... Foi só um pouquinho, como diz meu filho, um maninho, papai, de tudo que a gente pode começar a estudar em Pompeia. Nossa, a cidade, as casas, pinturas, afrescos, o prato, como diz o outro, o copo em cima da mesa, a roupa, né, em cima tudo ficou protegido numa espécie de uma cápsula do tempo, atingida pelo vulcão em 27 a.C. A 79, né? Dia 23 de agosto de 79 depois de Cristo, no Império Romano. Agora com vocês, como que o comércio romano marítimo favoreceu trocas culturais entre povos diferentes? Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos junto.
Voltei. Quem lembra da história do peixe salgado? O que seria hoje para nós, o peixe salgado? Opa, junto com os técnicos aqui, o professor Marcos, o bacalhau é um exemplo. Boa! Vamos voltar aqui agora. Correção da atividade. O Mediterrâneo antigo favoreceu intensas trocas comerciais e culturais no interior do Império. De leste a oeste, norte a sul, juntamente com produtos, circulavam pelo mar Mediterrâneo pessoas, técnicas, línguas, culturas diversas. Eu falei para vocês, eu brinquei sobre a púrpura de Tiro, comentei sobre um navio egípcio trazendo papiro, navios de Cartago, de outras regiões, ou própria Rota da Seda, produtos e pessoas do Oriente trazendo produtos para o Império Romano. Poxa, é uma intensa troca cultural. Agora vamos para o nosso próximo tema, navios romanos. Os navios em si eram tradicionais quadrirremes e quinquirremes. O que é isso, professor? Quadrirremes, 4 sistemas de puxar, com reme, né, com leme, ou quinquirreme, com 5 sistemas. Eu vou trazer para vocês, eram considerados navios até não tão velozes, esses navios maiores, né, eram considerados navios mais tradicionais, que tinham problemas, inclusive, de altura, não conseguiam navegar em locais com pouca água, a 4 metros acima da água, por exemplo, já tinham dificuldades. Tá aqui um exemplo de um navio romano. Eu trago para vocês aqui, inclusive, um navio que é mais veloz, mas ele é mais militarizado, né? Então aqui ele só tem um sistema de leme, ele não é um quinquirreme, é um trirreme. Trirreme seriam 3 lemes assim, né? Aqui só tem um leme, mas é porque é um navio bem mais veloz, mas com menos possibilidade de carga. Então está aqui um exemplo, é muito interessante isso aqui, é uma reconstrução de um navio romano de guerra baseado em 5 navios que eles encontraram, né, achados arqueológicos, pegaram esses 5 navios, reconstituíram como seria um navio romano, fizeram esse aqui. Descreva como eram os navios romanos no período chamado Mare Nostrum. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Eu falei que tinha que ter uma aula especial sobre Pompeia, né? Vocês gostaram da história? Como eu falei, como diz meu filho, um maninho para vocês pesquisarem bastante em casa, quem tem acesso à internet, nos livros de história, porque tem muita coisa bacana sobre a história de Pompeia. Vamos corrigir aqui. Os navios em si eram tradicionais quadrirremes, quinquirremes. Tinham dificuldades de locais onde tinham poucas águas, porque são navios pesados, mas eu dei um exemplo de um navio militar muito mais veloz, mas daí com um leme só. Ok? Vamos fazer junto. Primeiro quiz. Dentro do contexto comercial marítimo, séculos 1 e 2 depois de Cristo, o que era um Mare Nostrum? Letra A. A forma como os romanos chamavam o Egito? B. A maneira como os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo? C. A forma como os romanos chamavam o Mar Vermelho? Ou letra D. A maneira como os romanos se referiam à Gália? Letra A, B, C ou D, galerinha? Isto, galerinha do sexto ano, mandaram muito bem. A maneira como os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo. Opa, fechamos? Circulação de pessoas. Ficou muito bacana. Eu gostei muito dessa aula. Espero que vocês tenham curtido junto comigo essa. Comércio marítimo, Arco do Triunfo, trocas culturais, Pompeia, navios romanos. Próxima aula, língua latina, legado romano, pão e circo. Vai rolar um pão e circo com a gente aí. Fechou? Porra, só agradecimentos. Aquele abração, como diz o outro, de Foz do Iguaçu a Paranaguá, de Londrina até Pato Branco, passando por Irati, como diz o outro, por Laranjeiras do Sul, por Cascavel, meu Deus do céu, vou parar aí, claro, galerinha aqui da região metropolitana, Pinhais, Piraquara também, aquele abração, galera de Curitiba, foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, valeu!